Olá, espero encontrá-los bem. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos referentes aos crimes contra o patrimônio. Já estudamos as disposições gerais e seguimos agora para o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. O crime de furto tem como redação no seu caput subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, com uma pena prevista de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse é o que nós denominamos de furto simples. A ideia aqui trazida é no sentido de eu ter um núcleo, subtrair, de eu ter um objeto material, no qual recai a coisa alheia móvel, e a subtração, a conduta se dá por meio da retirada da coisa para si mesmo ou para uma terceira pessoa. A ideia aqui trazida e a proteção ao bem jurídico, patrimônio, é proteger a posse e, consequentemente, a propriedade. Nós estamos protegendo a posse legítima, o uso, o gozo e a disponibilidade da coisa. Então, primeiramente, de forma atingida, quando se atinge o bem jurídico, o patrimônio, nós temos a posse e, secundariamente, a propriedade. Falar em subtrair é o sentido de retirar a coisa do local em que ela se encontra, tomar para si. Essa retirada de coisa, essa tomada para si, essa modificação do local onde se encontra a coisa para outro, ela se dá sem violência ou grave ameaça. Uma vez que se eu utilizo de violência ou grave ameaça, nós não estamos mais falando do crime de furto e passamos a falar do crime de roubo previsto no artigo 157. Subtrair coisa alheia móvel. Quando se refere ao alheia, nós estamos aqui justamente excluindo da subtração por meio do crime de furto de coisa própria. Aquele que subtrai coisa própria responde pelo artigo 346 do Código Penal e não pelo crime de furto. Referimos aqui a coisa alheia. Ao falar em coisa alheia, não estamos nos referindo à coisa abandonada, à coisa de uso de todos ou à coisa que nunca foi de ninguém. Podemos pensar em exemplos de um guarda-chuva em que foi deixado na lata de lixo ou tantos outros móveis que se verificam à disposição na via pública. Aquele que o leva não responde pelo crime de furto, uma vez que estamos diante de coisa abandonada. Da mesma forma, uma coisa de uso de todos, como o sol, o ar, os mares e rios, não podem ser objeto de furto. Por outro lado, se for uma coisa perdida, ou seja, possui um legítimo possuidor ou um proprietário, no entanto, ela está extraviada. Se eu encontrá-lo e me apoderar, eu respondo não pelo crime de furto, mas pelo crime de apropriação de coisa achada, do artigo 169, inciso 2, se não devolvido no prazo de 15 dias. Coisa é todo objeto material, corpóreo, passível de subtração e que tenha valor econômico. Discute-se aqui, inclusive, o valor sentimental de objeto. Neste caso, não há como aplicar o princípio da insignificância em razão do valor da afeição que existe de um objeto para outro, em decorrente de uma pessoa para outro. Esta coisa precisa ser um objeto corpóreo passível de subtração. Nos referimos aqui a bens móveis, assim como podemos pensar em animais, cadáveres e ainda estarmos diante da possibilidade de subtração de seres vivos. Não nos referimos, por outro lado, a seres humanos, pois eles não são passíveis de subtração. Neste caso, uma vez ocorrendo a subtração de um menor de 18 anos, nós temos o crime de subtração de incapazes se for atingido o bem jurídico família. Quando eu tenho a privação da liberdade de um ser humano, eu tenho ou o crime de sequestro e cárcere privado, ou ainda posso estar diante do crime de extorsão mediante sequestro. Para nós aqui no crime de furto, interessa estarmos diante de um objeto material
corpóreo, incluindo-se nessa ideia os seres vivos. Por isso, animais são passíveis de subtração. No tocante ao cadáver, ele somente pode ser objeto de subtração quando ele for destinado a instituto de ensino e de pesquisa. Ele adquire o conceito de objeto e retira-se o sentimento e o respeito aos mortos, bem jurídico do Código Penal, que também tem a previsão do crime de subtração de cadáver, uma vez possuindo um reconhecimento e tendo uma relação familiar e a proteção e o respeito a esta pessoa. É importante ainda aqui destacar que o direito penal não adota o conceito de bens móveis e imóveis do direito civil. Não se aplica, portanto, o artigo 81 do Código Civil, que bens móveis adquirem a ideia de bens imóveis uma vez incorporados na coisa. Para o direito penal, entende-se como coisa móvel tudo aquilo que eu posso carregar. Neste caso, eu posso estar diante da subtração de uma casa, desde que eu consiga transferi-la, transportá-la de um local para o outro. O mesmo podemos pensar em janelas de um imóvel. Se consigo retirá-las para o direito penal, insere-se na ideia de bem móvel, coisa móvel. Logo, nós temos aqui os requisitos, os elementos necessários para a configuração do crime de furto. Coisa alheia móvel. Subtrair a retirada, tomada da coisa para si ou para um terceiro. Esse é o conceito que nós temos para o furto e que ele se insere na ideia do furto simples e reflete nos parágrafos seguintes, seja no tocante ao furto privilegiado, do parágrafo 2º, ou as formas de furto qualificado dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do Código Penal. O crime de furto, por esta análise, ele é um crime de classificação comum quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo. Qualquer pessoa pode praticar a conduta, assim como qualquer pessoa pode ser vítima deste crime. Estamos ainda diante de um crime de dano que requer uma lesão ao bem jurídico patrimônio e material porque requer o resultado, a mudança do local onde se encontra a coisa, a retirada dela. É um crime monossubjetivo, tipo penal não nos traz um número mínimo de agentes. Por essa razão, nós estamos diante da possibilidade de uma única pessoa praticar a conduta e pode ser um crime transeunte ou não transeunte, dependendo da forma como ele se dá. Se eu estiver diante de um furto qualificado, em que eu tenho, por exemplo, o rompimento de obstáculo, necessariamente ele deixa vestígios e requer, portanto, um exame de corpo de delito, uma perícia. Igualmente, nós estamos diante de um crime comissivo. Comissivo porque o verbo requer uma ação, podendo ser praticado na forma da omissão imprópria quando se tem a função de garantidor. No tocante à consumação e tentativa do crime de furto, adota-se aqui a teoria da inversão da posse, ou seja, para configurar a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse, transferindo-se a coisa do legítimo possuidor para o autor do fato. Não há aqui a necessidade de nós termos uma posse mansa e pacífica. Esse é um posicionamento majoritário, inclusive compreendido pelo STJ, aplicando seus crimes de furto e de roubo. Por outro lado, existe um posicionamento por parte da doutrina, que entende a aplicação da teoria em que não basta a inversão da posse, requer-se a posse mansa e pacífica, ou seja, ela requer um tempo em que a coisa esteja na esfera de controle do autor do fato, de forma tranquila e sem qualquer resistência. Essa não é a teoria adotada para o direito penal. Atualmente, de forma majoritária, se compreende por a mera inversão da posse, mera tradição. No momento em que eu tenho a retirada da coisa da posse legítima da vítima, nós estamos diante da possibilidade, portanto, de um furto na forma consumada.
Ainda é importante destacar que o crime de furto é de ação penal pública incondicionada e o seu elemento subjetivo é o dolo. Não há previsão para a conduta culposa. Destaca-se ainda que os crimes contra o patrimônio, na sua totalidade, não têm previsão para a conduta culposa. Todos punem tão somente na forma dolosa. O parágrafo 1º do artigo 155 nos traz uma causa de aumento de pena, também chamado de repouso noturno. Temos o aumento da pena de 1/3 se o furto é praticado durante o repouso noturno. Aqui requer algumas análises. Primeiro, nós estamos com um aumento de pena de 1/3 que se aplica ao furto, quando ele é praticado no repouso noturno. O repouso noturno, considerando a competência da União de legislar em matéria penal e de nós termos uma uniformização de aplicação da lei penal no Brasil, há também a necessidade de se compreender que o repouso noturno não há como ser estabelecido a partir do estabelecimento de horário de início e término do repouso noturno, em razão dos diferentes fusos horários que nós temos. Nesse sentido, se compreende por repouso noturno e assim temos uma aplicação uniforme da lei no momento em que o sol se põe até o nascer do sol. Neste intervalo de sol se pôr, do pôr do sol até o nascer do sol, há então a possibilidade da aplicação da majorante, da causa de aumento de pena do parágrafo 1º. A doutrina muito discutiu sobre a aplicação em quais situações, no sentido de debater se a casa deveria ser habitada, se é aplicada a estabelecimento comercial, se há necessidade de ter moradores dormindo naquele momento. O objetivo do aumento de pena pelo repouso noturno justifica-se que neste momento há uma menor vigilância da propriedade ou da posse por parte da vítima e a pessoa que se usa desta situação tem, portanto, este aumento de pena. É justamente para proteger esta posse ou propriedade que se encontra desvigiada no momento do repouso, do descanso. Neste sentido, o STJ já confirmou o posicionamento e de que não se requer esta análise de número de habitantes dentro da residência, da necessidade de estarem dormindo ou não, da necessidade de estarem em casa ou não, da finalidade da resistência. Requer-se aqui tão somente a observação de estarmos diante de um momento de repouso noturno, aplicando-se inclusive esta majorante a estabelecimento comercial, uma vez que o aproveitamento aqui se dá pela menor vigilância que existe com relação à coisa. Há também outro debate no tocante à aplicação da majorante, se ela é aplicada ao furto simples, tão somente, ou se estende a sua aplicação ao furto qualificado. Rogério Greco compreende que, em razão da posição topográfica, ou seja, da organização dos parágrafos, nós tendo no caput o furto simples, o parágrafo 1º com a causa de aumento de pena pelo repouso noturno e tão somente no parágrafo 4º o furto qualificado, entende o autor que por esta organização, por esta interpretação da estrutura do artigo 155, não se aplica a majorante ao furto qualificado. O STJ, por sua vez, modificou o posicionamento e hoje compreende pela aplicação da majorante tanto ao furto simples quanto ao furto qualificado. Compreende, portanto, que aumenta-se a pena de 1/3 se houver o furto no repouso noturno, seja ele simples ou qualificado.
Parágrafo 2º do artigo 155, por sua vez, nos traz o denominado furto privilegiado. Se o agente for primário e de pequeno valor a coisa, o juiz pode reduzi-la a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa. Trata-se aqui de uma forma de redução da pena reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como um direito subjetivo do réu. Isso significa que se ele atinge aos requisitos aqui elencados, quais sejam a primariedade e o pequeno valor da coisa, há nele o direito de ter, então, a redução da pena, seja ela de 1 a 2/3 ou ainda aplicar somente a pena de multa. Quando se fala em primariedade, não se confunde com os maus antecedentes. Nesse sentido, podemos estar diante de um agente com maus antecedentes e a ele não é excluída a possibilidade do parágrafo 2º. A primariedade requer apenas que o agente não seja reincidente na forma técnica analisada pela lei penal. Com relação ao pequeno valor da coisa, compreende-se pela doutrina e confirmado pela jurisprudência que é analisado e estabelecido um salário mínimo nacional à época do fato. Ou seja, a coisa subtraída, aqui compreendida para se enquadrar no conceito de furto privilegiado, deve ser avaliada em até um salário mínimo nacional à época dos fatos, somada à primariedade do agente, há, portanto, esse direito subjetivo. Importante destacar a possibilidade do reconhecimento do furto qualificado privilegiado, ou seja, nós estamos diante de uma qualificadora, prevista no parágrafo 4º, 5º, 6º ou 7º, combinado com as características, com os requisitos trazidos no parágrafo 2º, quais sejam primariedade e pequeno valor da coisa. Há, neste caso, a possibilidade do reconhecimento do furto qualificado privilegiado. Essa é, inclusive, a confirmação da súmula 511 do STJ. Reconhece-se a forma do furto qualificado privilegiado quando estivermos diante da primariedade do agente, pequeno valor da coisa e a forma qualificada. Já o parágrafo 3º do artigo 155 equipara a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Nesse sentido, se retira qualquer discussão antes quanto à possibilidade do reconhecimento do furto de energia elétrica, assim como se insere aqui a compreensão de outras formas de energia, desde que nós tenhamos um valor econômico. Portanto, subtrair energia elétrica é sim a responsabilização pelo crime de furto. Por energia, também se insere a energia mecânica, locomotora, energia solar, ou ainda podemos nos referir aqui à energia genética. Por exemplo, se for subtraído sêmen de um touro reprodutor, responde o agente pelo furto, equiparando a energia do parágrafo 3º à coisa móvel. Não se pode, por outro lado, realizar-se a subtração de sêmen humano, uma vez que, neste caso, não há a possibilidade, não há permissão legal para a venda de sêmen, logo não se tem o valor econômico. O sêmen humano somente pode ser doado, perdendo-se, portanto, esse caráter de energia indicado no parágrafo 3º. Ainda no tocante à energia elétrica, é importante destacar que ela pode ser passível de subtração, respondendo, portanto, pelo furto ou por estelionato. O que diferencia é o momento em que ocorre o desvio deste registro. Se for, por exemplo, conectado uma ligação diretamente do poste onde nós temos o fornecimento da energia elétrica, sem que este fornecimento seja registrado pelo medidor de energia elétrica, nós falamos no crime de furto, também conhecido como uma forma de gato, ou seja, eu busco a retirada da energia elétrica direta da fonte sem que ela passe por qualquer forma de registro, por isso
furto, por isso subtração, tomada da coisa para si. Já se eu retiro a energia elétrica a partir do medidor, adulterando ele para marcar valor inferior ao consumo, há neste caso uma fraude e não se fala em furto, mas em estelionato do artigo 171 do Código Penal. Parágrafo 4º do artigo 155, por sua vez, nos traz o furto qualificado, atribuindo uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se forem praticadas quaisquer das condutas indicadas dos incisos 1 ao 4. Inciso 1 fala em destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Não se fala em violência à coisa ou à pessoa, uma vez que, ao se falar em violência à pessoa, estaríamos diante do crime de roubo. Aqui há uma destruição ou um rompimento de um obstáculo exterior para se alcançar a coisa. O melhor exemplo aqui pensado é no rompimento de uma janela de um veículo para se alcançar uma bolsa que se encontra dentro dele. Esse obstáculo ele é exterior e é o que impede o agente de alcançar a coisa por ele pretendida de ser subtraída. Não se refere quando a própria coisa é destruída ou sofre dano. O exemplo da subtração de uma porta já cimentada e anexada a uma residência. Neste caso, por mais que eu tenha dano à própria porta, não há que se falar em furto, uma vez que o obstáculo não é exterior à casa. Seria exterior se eu destruísse o portão que me permite a entrada nesta residência. Ou se eu destruir a porta para subtrair coisas de dentro desta residência. É, portanto, essa análise que se faz quando se fala em destruição ou rompimento de obstáculo à coisa. Inciso 2 nos traz as possibilidades de furto qualificado pelo abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. São 4 elementos aqui analisados isoladamente. Quando estamos diante de um furto qualificado pelo abuso de confiança, há entre autor do fato e vítima uma relação prévia de confiança que faz com que a vítima tenha uma menor vigilância sobre a coisa, justamente em razão desta relação de confiança, esta relação maior que existe entre autor do fato e vítima. O autor do fato, se aproveitando desta confiança, aproveita também e subtrai coisas. É por isso que se encontra esta qualificadora em relações prévias existentes entre as pessoas. Por exemplo, um jardineiro para ter acesso a uma casa, empregada doméstica, um funcionário para ter acesso à sala ou espaços de uma empresa. Há, neste caso, um furto com abuso de confiança por uma relação prévia. Muitas vezes, inclusive, as pessoas têm um acesso irrestrito aos espaços em que existe uma menor vigilância justamente por uma confiança anterior. Já a fraude, aqui elencada como forma de furto qualificado, ela diz respeito ao uso de meio ardil, ardiloso, algo enganoso que faz com que a vítima não perceba estar sendo vítima de um crime de furto. É quando, para se ter acesso à coisa, se utiliza de uma forma ardilosa, enganosa, para que a vítima tenha o seu bem subtraído. Podemos pensar neste caso, e aqui já fazendo uma diferenciação do furto qualificado pela fraude do crime de estelionato, quando uma pessoa veste um uniforme de um manobrista de um determinado hotel e, ao receber um veículo em frente ao hotel, abre a porta deste condutor, identificado com o uniforme da rede hoteleira, com crachá, ou seja, dando todos os aspectos para uma relação de confiança e, consequentemente, da entrega das chaves, e retira, uma vez o condutor entregando as chaves, o veículo daquele local. Neste caso,
o ardil, o enganoso, a fraude está justamente em convencer a vítima de que ela está numa relação de segurança e, portanto, ela fornece as chaves. Nessa situação, é o crime de estelionato, uma vez que se obtém para si vantagem indevida, incorrendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou outro meio, e neste caso, há de fato a cooperação da vítima, sem que ela saiba de forma inconsciente, mas ela coopera, ela faz entrega da coisa. Já no furto qualificado mediante fraude, no nosso exemplo aqui do manobrista, ele vestiria o uniforme para ter acesso ao escritório, onde ficam as chaves dos veículos, sem ser percebido, de lá retira a chave de um veículo estacionado, de alguém que se encontra hospedado no hotel, vai até o estacionamento e de lá sai com o veículo. Aqui há um furto qualificado mediante fraude, uma vez que a fraude é utilizada como meio de acesso ao local, sem que este autor do fato seja percebido. Não há cooperação direta da vítima, uma vez que não há essa interação. A fraude é tão somente para ter acesso ao espaço. Ainda, no inciso 2, nós temos a escalada como meio de qualificadora. A escalada é quando há necessidade de superação de um obstáculo em altura, quando há necessidade de uma habilidade por parte do agente de superar limites de altura. Não é o caso de eu ter uma cerca de 1 metro, mas é quando, muitas vezes, eu tenho a subtração em edifícios, apartamentos localizados em andares superiores. É inclusive chamado por muitos de furto do Homem-Aranha, porque requer a estabilidade de escalar muros altos ou prédios. E ainda temos neste inciso 2 a destreza. A destreza se configura por uma habilidade anormal, por uma capacidade, uma facilidade de manuseios, uma agilidade que o autor do fato tem de utilizar-se desta habilidade anormal que possui de subtrair a coisa sem que a vítima perceba. É aquela retirada de coisa da bolsa da vítima, da roupa da vítima, de uma mochila da vítima, sem que ela perceba que tenha sido subtraído. É chamado de furto punga, inclusive, e tem um post referente a isso na minha página oficial do Instagram que você pode conferir. Ou seja, o furto punga decorre justamente desta habilidade que a pessoa tem de retirar a carteira do bolso de trás da calça da vítima sem que ela perceba que tenha sido subtraída. Ou ainda quando ela está em um coletivo, com a bolsa pendurada em seu ombro, a pessoa acessa a sua bolsa, retira de lá os seus pertences sem que ela tenha percebido. Este é o furto qualificado pela destreza. Inciso 3 nos traz a chave falsa como qualificadora. Falar em chave falsa não significa estarmos dizendo aqui em objeto em formato de chave. Podemos estar diante de qualquer objeto que tenha a habilidade e a capacidade de abrir portas, de abrir fechaduras. Podemos estar sim diante de uma chave, não sendo a verdadeira, ou ainda de grampos, cartões magnéticos, quando a abertura da porta se dá por este meio magnético, como em rede hoteleira. É chamado também de furto micha, em razão de que deste objeto utilizado para abertura de portas, por muitas vezes confeccionado por uma habilidade da pessoa em utilizar um metal e moldá-lo de tal forma que abre portas, uma chave falsa, é chamado de chave micha. Inclusive, o portador dela responde por contravenção penal no artigo 25. O furto, portanto, qualificado pelo uso de chave falsa, é aquele em que o agente, para ter acesso para a abertura de uma fechadura, faz uso de um objeto ou de uma chave falsa, não sendo esta chave
a verdadeira, mesmo que perdida. Há uma divergência doutrinária, no entanto, não se pode aqui ofender o princípio da legalidade, uma vez que a redação do inciso 3 é de chave falsa. Não poderíamos, portanto, interpretar extensivamente chave falsa como a chave verdadeira perdida. Assim como se interpretar a cópia não autorizada da chave verdadeira. Neste caso, ela é uma chave falsa, mas não a chave verdadeira quando ela é extraviada. Aí, neste caso, nós não temos a configuração desta qualificadora. Para configurar, portanto, a qualificadora da chave falsa, neste caso é a utilização de um objeto em formato ou não de chave que tem a habilidade de abrir portas. Por isso, grampos, cartões magnéticos, pedaços de metais ou ainda um formato de chave, não sendo ela a verdadeira. E o inciso 4 do artigo 155 qualifica o crime de furto pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Tem-se aqui a compreensão de que este concurso não requer a existência de 2 pessoas imputáveis. Podemos estar diante de um imputável e outro inimputável. Basta, portanto, para a configuração desta qualificadora, 2 ou mais pessoas, desde que um deles seja imputável. Ainda é importante destacar, com relação ao inciso 4 do artigo 155, uma divergência doutrinária no tocante à necessidade ou não da presença de todos os partícipes na execução do crime. Compreendemos que, em decorrência da interpretação que o inciso 4 requer, ou seja, de 2 ou mais pessoas para o cometimento de crimes, há aqui sim a necessidade da presença de todos na execução material do crime. Portanto, essa é a teoria que se compreende mais adequada a esta situação. Parágrafos 4º e 7º, inseridos recentemente no Código Penal, nos trazem formas qualificadas, ambas com a previsão de pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se, na primeira situação do parágrafo 4º, houver a subtração por meio da utilização de substâncias explosivas ou com efeitos análogos que causem perigo comum. Aqui estamos analisando a utilização para a prática do furto de substância explosiva ou que cause efeito similar e que coloque em risco a coletividade. Por isso, a necessidade do perigo concreto, que seja de fato verificada a possibilidade de se atingir a coletividade, o perigo comum. É o exemplo de quando se utiliza explosivo ou substância de efeito similar para a subtração em caixas eletrônicos. A explosão utilizada para a abertura destes caixas, por vezes pode colocar em risco as pessoas que residem em prédios, quando há residências nos andares superiores ao andar em que está a agência bancária, vizinhos, veículos, pessoas passando pelo local. Nesse sentido é que se tem a qualificadora do parágrafo 4º. Já a qualificadora do parágrafo 7º se dá pela subtração de substâncias explosivas ou de efeitos análogos que servem para a fabricação, o emprego ou a utilização. Ou seja, nós temos no parágrafo 4º a punição na forma qualificada daquele que se utiliza para a subtração de substâncias explosivas. Já o parágrafo 7º pune aquele que subtrair substâncias explosivas ou acessórios cuja finalidade é fabricar, montar ou empregar estas substâncias na prática de outros crimes. Veja-se que não se está punindo a utilização da substância explosiva para a prática do furto. Sim, estamos punindo a subtração da substância explosiva ou dos seus acessórios que servirão para a prática de outros crimes.
Ambos, parágrafo 4º e parágrafo 7º, têm a mesma pena prevista na forma qualificada. Parágrafo 5º do artigo 155 nos traz a subtração de veículo automotor, punindo com uma pena de reclusão de 3 a 8 anos quando houver a subtração de veículo automotor transportado para outro estado ou para o exterior. Vejamos que não se trata tão somente da subtração de veículo automotor, requer-se a subtração com o transporte deste veículo automotor para outro estado ou para o exterior. O que neste caso precisa ser observado é que há dois momentos consumativos. O primeiro da subtração do veículo automotor e o segundo do transporte para outro estado ou para o exterior. Não podemos responsabilizar o agente que subtrai veículo automotor pelo artigo 155, parágrafo 5º, porque somente se verifica esse transporte para o exterior ou para outro estado quando de fato o faz. Por isso, na prática, é difícil visualizar uma possibilidade de tentativa, uma vez que o direito penal não pune o planejamento, o pensamento do agente. Num exemplo de laboratório, de forma hipotética, eu posso falar em tentativa se visualizar o veículo e surpreender o agente, estando metade deste veículo em um estado e metade em outro estado, justamente cruzando a linha da fronteira. Como eu disse, é um exemplo de laboratório hipotético e realmente decorrente de um caso extremamente específico e por vezes difícil de ser verificado. Por essa razão, o crime previsto no parágrafo 5º do artigo 155 se dá da forma consumada, dificultando a sua tentativa. Parágrafo 6º foi inserido pela Lei 13.330 de 2016 em razão da crescente prática do crime de abigeato, ou seja, do furto de animais semoventes, domesticáveis de produção, sejam eles abatidos no local, levados em parte ou na sua integralidade. Para este parágrafo 6º, se atribui uma forma qualificada com pena de reclusão de 2 a 5 anos. O que estamos aqui, portanto, tutelando e rechaçando a conduta daquele que subtrai semoventes domesticáveis de produção, ainda que abatido ou levado em partes. É justamente a prática do abigeato que se está prevenindo e punindo de uma forma mais gravosa. Quando se fala em semovente domesticável de produção, se exclui deste conceito o animal de estimação, servindo tão somente animais destinados à produção, seja da carne ou de seus derivados. Com isso, encerramos a análise inicial do crime de furto, trazendo furto simples, previsto no caput, furto privilegiado, previsto no parágrafo 2º, furto qualificado, com suas formas previstas nos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º. Ainda temos uma causa de aumento de pena do parágrafo 1º no repouso noturno e a equiparação da energia elétrica ou outra energia de valor econômico à coisa móvel. Partimos para um segundo momento em que faremos a análise do furto e de outras formas, criações doutrinárias que interferem e são aplicadas aos casos práticos. Falamos aqui, então, não somente do furto privilegiado, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, mas também do furto de uso, furto insignificante ou de bagatela e furto famélico. Continue acompanhando que nós teremos na sequência esse debate.